Bom dia, queridos irmãos que nos acompanham, amigos, irmãos que nos acompanham da Igreja Sem Placas. Eu sou a pastora Regiane e estou aqui em mais um dia para a gente orar, para a gente ter um devocional com Deus. É tão importante os devocionais. Você tem o hábito de fazer devocional na sua casa? Sabe o que é um devocional? Pega a Bíblia, leia um capítulo, aplica isso na sua vida, medita. Você vai estar fazendo um devocional com Deus, estando com seus ouvidos abertos e seus olhos abertos espirituais para aprender da palavra, amém? Se você está vindo aqui hoje pela primeira vez e está falando, nossa, que estranho, igreja sem placa. Exatamente, igreja sem placa. A gente tá aqui não tá para fazer uma apologia, essa é a melhor, essa igreja é a melhor. Não, é igreja sem placa, uma igreja verdade que liberta. A gente ministra Jesus, a gente ministra a palavra, a gente não tá querendo aqui fazer, essa placa é melhor, essa placa é melhor. Não, sem placas, amém? Porque Jesus não é placa, meus queridos. Jesus é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, amém? E hoje nós vamos aqui partilhar um pouquinho da palavra, do livro de Lucas. Sim, o evangelho mais minucioso, um evangelho cheio de detalhes. Eu tenho meditado muito no livro de Lucas, eu tenho tentado fazer meus devocionais em cima do livro de Lucas, e eu te convido a partilhar comigo hoje um trechinho que eu escolhi para a gente aprender e falar um pouco de relacionamento. Sim, você está vendo como a palavra de Deus é atual? Os relacionamentos são tão difíceis, algo tão especial na nossa vida, né? E a gente vai falar um pouquinho de relacionamento, mas falar também do Espírito na qual pertencemos, do Espírito de Deus na qual pertencemos. Amém? Vamos comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 9. Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, na tela. No capítulo 9, versículo 51. Diz assim, ó: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Muitas vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente se encontra e se depara com pessoas difíceis. A gente tem circunstâncias difíceis, né? E não é um samaritano, como o Tiago e João se depararam com os samaritanos, mas a gente tem que lembrar que um samaritano era talvez pessoas desconhecidas, pessoas que Jesus eles não tinham contato. Muitas vezes as pessoas que realmente nos machucam são pessoas muito próximas a nós. É sogro, é sogra, é marido, né? É filhos, são talvez seus colegas de trabalho, seu chefe. A gente está rodeado de pessoas, de relacionamentos, vamos dizer assim. Mas aqui o que eu quero chamar nesse texto central é que o João, conhecido como discípulo do amor, também sentiu raiva quando ele foi desprezado, quando eles foram machucados, quando eles foram ali humilhados e não aceitos naquele lugar. E João falou para Jesus e falou assim: Senhor, queres que a gente ore e caia fogo do céu para consumir eles? Ou seja, vamos matar esse povo, né? Muitas vezes quando a gente é machucado também é essa sensação: ai, Senhor, nossa, o Senhor poderia consumir. E há aqueles que oram, né? Para toda aquela maldição que é jogada contra você, que volte para a própria pessoa. Mas a gente precisa entender que o Senhor é misericordioso, que Ele é bondoso, e Ele fala assim: não, vocês não entendem a que espírito vocês pertencem. O Filho do Homem não vem para destruir, mas vem para salvar. E Deus, e esse mesmo Espírito, a gente precisa entender que espírito nós pertencemos. A gente pertence a esse espírito de paz, esse espírito de bondade, esse espírito de amor, esse espírito de misericórdia.
e precisamos caminhar nesse espírito. A palavra de Deus diz assim, olha lá, é um trecho muito conhecido que diz assim, ó, vós sois o sal da terra e luz do mundo. A gente veio para mostrar a diferença. E sal, meus amados, não é só para temperar e dar sabor na comida. O sal, na época de Jesus, ele também era utilizado para fertilizar terras improdutivas. Você sabia disso? Ele fertiliza terras improdutivas e traz adubação. Na época de Jesus era para isso também. E como anda nossa vida? A gente tem sido sal, a gente tem fertilizado essas terras improdutivas, essas terras secas, que muitas vezes é o coração das pessoas e das pessoas que estão mais próximas. A gente precisa ter em mente do espírito que nós pertencemos, do espírito que nós somos, daquilo que Deus deseja que nós façamos quando nós somos, às vezes, feridos e machucados. Eu me lembro que quando eu fui casar, o pastor resolveu trazer a mãe dele para que ela viesse no casamento, claro, né? Mas também para a gente cuidar dela, porque ela estava muito doente. E eu estava nos preparativos para o nosso casamento e em meio ao meu trabalho secular, cuidar da sogra, o Carlos quase não falava nada, o pastor quase não falava nada em português. Eu esqueci de levar o convite para uma das minhas amigas de infância. E então ela me desprezou. Minha sogra faleceu um mês depois do meu casamento e eu procurei ela para pedir perdão, mas ela não me perdoou. Até que ela falou: "Ah, tá bom". Mas a gente nunca mais teve um contato, porque quando o perdão acontece verdadeiramente, os laços continuam, né? Eu tentei contato com elas algumas vezes, eu pedi perdão, mas ela acabou me deletando dos contatos e a gente se afastou. E a nossa amizade acabou. Eu cheguei a sentir muita raiva dela, porque ela não compreendeu o momento complicado que eu passei, ela não teve compaixão de tudo que eu vivi, aquilo ainda emocionalmente foi muito pesado para mim. E eu fiquei com muita raiva dela, mas eu acho, aí eu mesmo assim eu comecei a procurar e pedir perdão e trabalhar isso no meu coração, porque ela não tinha me perdoado. E foi uma escolha dela e não minha. A minha era pedir perdão, a dela era perdoar. E assim eu fiz. Fiz, tentei várias vezes e não consegui. Mas a gente às vezes nos coloca no lugar da vítima. Facilmente nos colocamos no lugar de vítimas em toda circunstância. Porém, às vezes, a pessoa difícil no relacionamento pode ser você. A pessoa que tem dificuldade de perdoar, a pessoa ríspida, a grosseira, que tem machucado outras pessoas, pode ser você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou que às vezes a gente acha que nós somos sempre colocados como vítima, mas às vezes nós somos causadores de dor, causadores de feridas. E Deus deseja que nós não viemos para destruir emoções, nós viemos para a salvação. E a palavra de Deus nos chama a isso, a essa diferença que a natureza clama para que seja exposta, uma natureza, uns filhos de Deus que curam, que levam a cura, que levam a paz. Existe um versículo que eu amo, que eu tenho como a minha vida, que diz assim, ó, bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Você tem sido pacificador? Você tem sido aquele que põe o fogo na fogueira ou aquele que realmente vem para apagar o fogo? Tá vendo como a palavra de Deus ela é tão viva na nossa vida? A palavra de Deus ela é tão prática. E a gente precisa colocar ela a cada dia em prática, demonstrar esse amor, paz e compaixão de Deus, para que as pessoas vejam a quem pertencemos, a que espírito pertencemos. E hoje eu gostaria que a gente orássemos juntos, para que Deus mostrasse no nosso coração quem somos, a que espírito realmente pertencemos. Se os nossos relacionamentos têm sido saudáveis, se nós temos sido cartas lidas de Deus na terra. Eu gosto de uma frase que diz assim, que a fortaleza não está no grito, mas sim no silêncio. Às vezes você quer ganhar uma briga, uma discussão, as coisas no grito,
mas é no silêncio que Deus age. É nessas circunstâncias difíceis, às vezes é na calma que Deus age. A gente está acostumada sempre a responder. A responder com, às vezes, rispidez. Mas, às vezes, é certo a gente também ficar em silêncio. E hoje eu gostaria que a gente orasse por essa palavra, orasse para que o Senhor falasse a que espírito pertencemos, a como estamos nos comportando diante de relacionamentos difíceis, diante de pessoas difíceis. Ou, se essa pessoa difícil ainda não pode ser você, se você não está sendo uma pessoa difícil na vida de alguém, hoje o Senhor vai falar, e hoje o Senhor deseja liberar perdão, cura na nossa vida, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, porque a tua palavra, Senhor, é luz, Senhor, para os nossos pés, Pai, e lâmpada para os nossos caminhar. A tua palavra, Senhor, nos mostra, nos guia, nos dirige em todo o tempo. A tua palavra, Senhor, nos traz revelação e ministra o nosso coração. Hoje, Senhor, nós queremos, Senhor, colocar diante de ti pessoas difíceis, que às vezes nos machucam, que nos magoam, que nos desprezam, que nos humilharam, que nos humilham, Senhor, no nosso cotidiano. Nós te apresentamos, Senhor, pessoas que muitas vezes, papai, mentiram para nós, nos enganaram. Nós hoje, Senhor, queremos liberar perdão, cura, Senhor, para essas pessoas. Cura, Senhor, para os nossos corações, nas quais também, Senhor, muitas vezes nós desejamos mal, involuntariamente. Mas a tua palavra diz, Senhor, que nós pertencemos ao teu Espírito, Senhor. Nós somos filhos, Senhor. E é por isso, bem-aventurados pacificadores. Nós queremos, Senhor, derramar na vida dessas pessoas que nos magoaram, nos machucaram, nos humilharam, Senhor. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, para aquela pessoa, Senhor, que me humilhou. Perdão, Senhor, por aquele sogro, aquela sogra, Senhor, que muitas vezes falou algo que me feriu. Perdão, Senhor, para o meu irmão. Perdão, Senhor. Nós queremos hoje liberar, Senhor, também, e te pedimos perdão se nós temos sido pessoas difíceis na vida de alguém, se nos tornamos, Senhor, pessoas, Senhor, que não sabemos lidar, não sabemos falar com as pessoas. Nos perdoa, Senhor. Mostra, Senhor, revela no coração dessa pessoa que está nos escutando, se ela tem sido uma pessoa difícil. E se não, Senhor, nos ajude a lidar com pessoas difíceis, que possamos, Senhor, demonstrar mansidão, respeito e amor, papai, por essas pessoas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela é muito viva. E se essa palavra de Deus foi bênção para você, eu espero de todo o coração que você comparta esse vídeo, que possa ser de bênção para alguém. Nós queremos que a palavra de Deus corra e seja de grande ajuda para todos, amém? Que Deus te abençoe em mais um devocional e que você possa ter o privilégio de sempre ter esse tempo com Deus, amém? Deus te abençoe e até a próxima.